Quando meu filho me mandou aquela mensagem dizendo: "Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa", eu não chorei, não supliquei, não implorei. Simplesmente peguei o celular, cancelei a viagem de lua de mel tardia que eu tinha pago, vendi o carro importado que estava no meu nome, comuniquei que o apartamento onde ele morava seria retomado e bloqueei todas as 243 mensagens de desespero que vieram depois. Porque se tem uma coisa que aprendi em 52 anos de vida é que respeito não se mendiga, se impõe. Mas antes de continuar essa história, se você gosta de relatos reais de pessoas que não aceitam desrespeito, se inscreva no canal. E aproveita e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Agora, deixa eu te contar como cheguei nesse ponto. Meu nome é Lúcia, tenho 52 anos. E passei os últimos 28 anos da minha vida me dedicando ao meu filho único, Rafael. Fiquei viúva aos 35 anos, quando meu marido morreu num acidente de carro. Rafael tinha apenas 9 meses. Foi devastador. Mas eu tinha um bebê para criar, e não podia me dar ao luxo de desmoronar. Peguei a indenização do seguro e investi na abertura de uma pequena loja de decoração. Trabalhei dia e noite, finais de semana, feriados. Rafael ficava no berço improvisado no depósito enquanto eu atendia clientes. Quando cresceu, fazia dever de casa no balcão da loja. Ele cresceu vendo a mãe batalhar, construir, lutar por cada centavo. E deu certo. A loja prosperou. Abri a segunda 5 anos depois. A terceira em mais 3 anos. Hoje tenho 3 lojas de alto padrão que faturam muito bem. E tudo o que construí foi pensando em dar para meu filho o que eu nunca tive: segurança, conforto, educação de qualidade. Rafael estudou nas melhores escolas particulares. Fez faculdade de administração numa universidade cara. Quando se formou, aos 23 anos, arrumei um emprego para ele como gerente numa das minhas lojas. Salário generoso, bem acima do que o mercado pagaria para alguém sem experiência real. Mas era meu filho. Eu queria que ele tivesse uma vida boa. Aos 25 anos, comprei um apartamento. Coloquei no meu nome por questões de financiamento, mas disse que era dele. Um presente. Mobiliado, decorado, tudo pronto para ele morar. 1 ano depois, comprei um carro importado. Também no meu nome por questões de seguro e impostos, mas para uso exclusivo dele. Rafael tinha tudo. Absolutamente tudo. E eu não me arrependo de ter dado. Ele era meu filho, meu único filho. E eu tinha condições de proporcionar uma vida confortável para ele. O problema não foi ter dado. O problema foi ter criado um adulto que não sabia o valor de nada. 2 anos atrás, Rafael conheceu Daniela numa festa. Ela tinha 24 anos na época. Era bonita, sempre bem arrumada, vinha de uma família de classe média. Não trabalhava. Dizia que estava buscando sua vocação. Traduzindo, vivia às custas dos pais sem fazer nada produtivo. Desde o primeiro encontro deles, eu soube. Aquela mulher viu em Rafael um bilhete premiado. Via o carro importado, o apartamento, as roupas de marca, os restaurantes caros. E viu uma fonte inesgotável de conforto sem precisar mover um dedo. Mas Rafael estava apaixonado. Completamente encantado. 6 meses depois, ele anunciou o noivado. Tentei conversar. Sugerir que esperassem mais, que se conhecessem melhor. Ele não quis ouvir. Casaram-se num casamento caro que, claro, eu paguei a maior parte. Daniela se mudou para o apartamento, e a vida de Rafael virou um ciclo de atender caprichos. Ela queria jantar fora 3 vezes por semana. Queria roupas novas toda semana. Queria viagens, spa, salão de beleza caro. E Rafael, que ganhava bem, mas não o suficiente para aquele estilo de vida, vinha pedir ajuda para mim. Mãe, você pode depositar 2.000? Daniela viu uma bolsa que ela está querendo há meses. Mãe, preciso de 3.000. Vamos fazer um fim de semana em Búzios. Mãe, pode pagar o cartão esse mês? Gastamos um pouco além da conta. E eu pagava. Sempre pagava. Porque era meu filho, e eu não queria que ele passasse dificuldades. Até que 2 meses atrás, ele me pediu algo diferente. Mãe, quero dar uma viagem para a Europa de presente de aniversário de casamento para Daniela. 15 dias em Paris, Londres e Roma. Você pode pagar?
15 dias na Europa custaria no mínimo 40 mil reais. Passagens, hotéis 5 estrelas, restaurantes, passeios. E eu disse não. Pela primeira vez em 28 anos, eu disse não para meu filho. Rafael, isso é demais. Você tem um salário excelente. Se quer dar essa viagem para ela, junte dinheiro. Planeje. Mas eu não vou pagar. Ele ficou chocado. Nunca tinha ouvido um não meu. Saiu da minha casa emburrado, reclamando que eu era egoísta, que tinha dinheiro, mas não queria gastar com a felicidade dele. 3 dias depois, Daniela apareceu na minha casa. Sozinha. Foi educada no começo, mas quando eu mantive a negativa, a máscara caiu. Olha, Lúcia, vou ser direta. Rafael é meu marido agora. Você precisa entender o seu lugar. Não pode mais tratá-lo como criança, decidindo o que ele pode ou não ter. Se você não quer pagar a viagem, problema seu. Mas não enche a cabeça dele dizendo que estamos gastando demais. Fiquei calada, processando a audácia daquela mulher entrar na minha casa e me falar assim. E outra coisa, ela continuou. Rafael precisa escolher. Ou ele é seu filho obediente que aceita sua opinião em tudo, ou é meu marido que constrói uma vida comigo. Ele não pode ficar dividido entre nós duas. Daniela, eu nunca dividi meu filho. Sempre apoiei as escolhas dele, incluindo casar com você mesmo sem concordar. Então prova. Para de criar caso e paga a droga da viagem. E ela saiu. Simplesmente saiu, deixando claro que aquilo era um ultimato. Fiquei dias pensando no que fazer. Será que eu estava sendo controladora? Será que estava interferindo demais? Conversei com Marina, minha melhor amiga. Ela foi direta. Lúcia, você criou um filho dependente. E agora tem uma nora manipuladora explorando isso. Você precisa cortar o cordão umbilical antes que seja tarde. Mas não precisei tomar nenhuma decisão, porque foi aí que recebi a mensagem. A mensagem que mudou tudo. Mãe, Daniela me deu um ultimato. Ou você para de interferir na nossa vida e respeita nossas decisões, ou ela vai embora. E eu não posso perder ela. Então estou te avisando. Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa. A escolha é sua. Li aquilo 3 vezes, cada palavra cravando como facas. Prefiro ficar sem mãe. Meu filho que eu criei sozinha. Que eu dei tudo. Que eu sacrifiquei minha própria vida para dar conforto. Estava me dizendo que preferia ficar sem mim. E sabe o que senti? Não foi tristeza. Foi uma clareza absoluta. Respondi. Perfeito, Rafael. Agora vocês 2 se resolvam. E apertei enviar. Então comecei a fazer ligações. E em 2 horas, a vida confortável do meu filho tinha acabado. Para entender completamente por que aquela mensagem me destruiu, preciso voltar ao começo. Preciso contar como criei Rafael e tudo o que fiz por ele. Porque não foi pouco. Foi literalmente minha vida inteira. Quando meu marido Marco morreu naquele acidente em 2007, o mundo desabou. Rafael tinha 9 meses. Estava começando a engatinhar, a dizer as primeiras palavras. Era um bebê saudável, feliz, que não entendia por que o pai não voltava mais para casa. E eu estava completamente perdida. Tínhamos alguma economia, mas nada significativo. A indenização do seguro deu 120 mil reais. Com esse dinheiro, enfrentei a escolha mais difícil da minha vida. Guardar tudo para sobreviver enquanto procurava um emprego qualquer, ou arriscar e tentar construir algo próprio. Escolhi arriscar. Aluguei um ponto comercial pequeno num bairro em desenvolvimento e abri Decorare, minha primeira loja de decoração. Investi metade do dinheiro no ponto, no estoque inicial, na reforma. A outra metade guardei como reserva de emergência. Os primeiros anos foram infernais. Acordava às 5 da manhã, preparava Rafael, levava ele para a creche às 7, abria a loja às 8. Ficava até às 7 da noite, buscava meu filho, chegava em casa exausta, dava banho, jantar, colocava para dormir. E então, quando ele finalmente dormia, eu fazia a contabilidade, planejava compras, estudava tendências de decoração na internet.
Finais de semana? Não existiam. Sábado a loja abria. Domingo eu ia a fornecedores, feiras, buscando produtos diferenciados. Rafael cresceu dentro de lojas, entre tecidos, almofadas, quadros decorativos. Suas primeiras memórias certamente incluem o cheiro de tinta e verniz. Mas funcionou. A loja pegou. O bairro prosperou. Meus clientes indicavam outros clientes. Construí uma reputação de qualidade e bom gosto. Em 2012, 5 anos depois, abri a segunda loja num shopping. Em 2015, a terceira, num bairro nobre. E com o sucesso financeiro veio a possibilidade de dar para Rafael tudo o que eu nunca tive. Coloquei ele na melhor escola particular da cidade quando completou 6 anos. Mensalidade cara, mas com estrutura impecável. Inglês fluente desde criança, laboratórios de ciência, quadra de esportes, tecnologia de ponta. Enquanto outras crianças estudavam em escolas públicas superlotadas, meu filho tinha professores dedicados e turmas pequenas. Quando chegou a hora da faculdade, nem piscou para a mensalidade de R$ 3.000 por mês. Administração de empresas numa das melhores universidades privadas. 4 anos investindo mais de R$ 150.000 só em educação. E valia cada centavo porque era o futuro do meu filho. Rafael nunca precisou trabalhar durante a faculdade. Nunca precisou escolher entre comprar um livro ou comer. Nunca precisou pegar 3 ônibus para chegar na aula. Tinha um carro simples que comprei para ele aos 18. Nada luxuoso, mas rodas próprias. Tinha mesada generosa. Tinha tudo. Quando se formou, aos 23 anos, não precisou enfrentar o mercado de trabalho competitivo, mandar currículos, fazer entrevistas humilhantes. Criei um cargo de gerente numa das minhas lojas especialmente para ele. Salário inicial de R$ 8.000, muito acima do que gerentes com anos de experiência ganhavam. Mas mãe, eu não tenho experiência. Ele tinha dito, com a humildade que costumava ter naquela época. Você vai aprender. E vai aprender na prática, sendo respeitado e bem pago. É assim que se começa uma carreira. E ele aprendeu. Rafael não era preguiçoso, reconheço isso. Ele ia trabalhar, cumpria horário, tratava clientes bem. Não era o gerente mais brilhante do mundo, mas era competente. O problema é que nunca teve que provar seu valor. Nunca teve que lutar por uma promoção. Nunca teve que negociar aumento. Tudo era dado. Aos 25 anos, quando a maioria dos jovens está juntando dinheiro para dar entrada num apartamento minúsculo, eu dei para ele um apartamento de 2 quartos, todo mobiliado, num condomínio com portaria e área de lazer. Investimento de R$ 400.000. Coloquei no meu nome por questões práticas. O financiamento saiu mais barato usando meu histórico de crédito, o IPTU tinha desconto por eu já ter outros imóveis, e legalmente seria mais fácil transferir futuramente. Mas deixei claro. É seu filho, seu lar. Cuida com carinho. E ele cuidou. Rafael era um bom menino. Organizado, limpo, recebia os amigos, me convidava para jantar. Éramos próximos. Tínhamos uma relação saudável. Ou assim eu pensava. 1 ano depois veio o carro. Um sedã importado. 0 quilômetro. R$ 90.000. De novo, no meu nome por questões de seguro. Pessoa física com aquele perfil de veículo paga absurdos de seguro. Mas eu, como empresária, conseguia desconto corporativo. Mãe, isso é demais. Ele tinha dito quando viu o carro na concessionária, com um laço vermelho enorme no capô. Você merece, filho. Trabalha comigo há 3 anos. É responsável, dedicado. Isso é reconhecimento. Vi lágrimas nos olhos dele. Ele me abraçou forte e disse: Eu te amo tanto, mãe. Não sei o que seria de mim sem você. E eu acreditei. Acreditei que ele entendia o valor de tudo aquilo. Que reconhecia os sacrifícios. Que quando crescesse, seria um homem grato e generoso como eu tentei ser. Que ilusão. Rafael tinha uma vida que 99% dos jovens da idade dele sonhavam ter. Apartamento próprio, carro importado, emprego estável com salário excelente, sem dívidas, sem preocupações. E tudo isso aos 26 anos de idade. Quando ele conheceu Daniela, estava no auge dessa vida confortável.
E ela viu exatamente isso. Um homem jovem, bonito, com patrimônio, sem problemas financeiros. Foi amor à primeira vista, pelo menos para ele. Para ela, tenho certeza que foi interesse à primeira vista. Mas eu não disse nada. Não interferi. Fui educada, receptiva. Até dei a ela o benefício da dúvida. Talvez eu estivesse sendo injusta. Talvez ela realmente amasse meu filho. O tempo provou que meu instinto estava certo. Daniela não amava Rafael. Amava o que ele proporcionava. Ou melhor, o que eu proporcionava através dele. E quando aquela mulher deu o ultimato, ela ou eu, meu filho escolheu. Escolheu a mulher que conhecia há 2 anos em vez da mãe que sacrificou 28 anos por ele. Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu pegava o telefone e começava a desmantelar, peça por peça, a vida confortável que eu tinha construído para ele. Se ele queria ficar sem mãe, ia descobrir exatamente o que isso significava. Rafael conheceu Daniela em junho de 2022, numa festa de aniversário de um colega de faculdade. Ele chegou em casa naquela noite com os olhos brilhando de um jeito que eu não via há anos. Estava apaixonado, completamente encantado. Mãe, conheci uma mulher incrível hoje, Daniela. Ela é linda, inteligente, engraçada. A gente conversou a noite inteira. Já marquei de sair com ela no sábado. Fiquei feliz por ele. Rafael tinha tido alguns relacionamentos antes, mas nada sério. Estava na hora de encontrar alguém especial, talvez construir uma família. Aos 26 anos, era natural querer isso. Fico feliz por você, filho. Quando vai me apresentar? Calma, mãe. Ele riu. Ainda é o primeiro encontro. Não vamos assustar a moça. Os primeiros meses foram intensos. Rafael estava completamente imerso naquele relacionamento. Saía com ela todos os finais de semana. Falava dela constantemente. Vivia com o celular na mão respondendo mensagens. Estava na fase da paixão avassaladora onde nada mais importa. Quando finalmente me apresentou Daniela, 3 meses depois do primeiro encontro, reconheço que ela causou boa impressão inicial. Era bonita mesmo. Cabelos longos e brilhosos, sempre impecavelmente maquiada, unhas feitas, roupas de marca. Tinha 24 anos e um sorriso ensaiado que parecia saído de comercial de pasta de dente. Convidei os dois para jantar em casa num sábado. Caprichei no menu, queria que ela se sentisse bem-vinda. Durante o jantar, Daniela foi educada, elogiou a comida, fez perguntas sobre as lojas. Pareceu genuinamente interessada. Dona Lúcia, que história inspiradora! Construir tudo isso sozinha, criando um filho. Deve ter sido muito difícil. Foi desafiador, mas valeu a pena. Tudo que fiz foi pensando no Rafael. Ele tem muita sorte de ter uma mãe tão dedicada. Na época, achei aquilo um elogio sincero. Hoje percebo o tom levemente irônico que passou despercebido. O que mais me chamou a atenção foi quando perguntei sobre o trabalho dela. Daniela, Rafael me disse que você está procurando oportunidades na sua área. Qual é sua formação mesmo? Ela ficou visivelmente desconfortável. Eu fiz 2 anos de psicologia, mas tranquei. Não era bem o que eu esperava. Agora estou em uma fase de autoconhecimento, sabe? Tentando descobrir qual é minha verdadeira vocação antes de me comprometer com algo definitivo. Tradução. Tinha 24 anos. Não trabalhava, não estudava e não tinha planos concretos. Vivia na casa dos pais sem contribuir com nada. Rafael pulou em defesa dela imediatamente. A Daniela está fazendo cursos online, estudando várias áreas. É importante não se precipitar numa escolha de carreira, né, mãe? Eu só sorri e mudei de assunto. Mas a ficha tinha caído. Nos meses seguintes, comecei a perceber padrões preocupantes. Rafael gastava cada vez mais. Restaurantes caros, presentes, viagens de fim de semana. O salário dele, apesar de generoso, começou a não dar conta. Mãe, você pode me emprestar R$2.000? Prometo devolver mês que vem. Emprestei. Ele não devolveu. Mês seguinte, mesmo pedido. E no outro mês, até que emprestar, virou simplesmente dar. Daniela sempre estava por trás desses gastos.
Amor, vi um vestido lindo, mas está um pouco caro. Amor, minhas amigas vão para Angra no feriado. A gente não pode ir? Amor, meu celular está lento. Preciso trocar. E Rafael, desesperado para agradá-la, atendia todos os caprichos. Tentei conversar com ele algumas vezes. Filho, você está gastando muito. Precisa ter controle financeiro, fazer um planejamento. Mãe, relaxa. Estou ganhando bem, posso me dar alguns luxos. Mas você está me pedindo dinheiro todo mês. Isso significa que não está ganhando bem o suficiente para o estilo de vida que está levando. É só até eu me organizar. Logo para de pedir. Mas não parava, só aumentava. Quando Rafael anunciou o noivado, apenas 8 meses depois de conhecer Daniela, quase caí da cadeira. Filho, vocês têm certeza? Não querem esperar mais um pouco se conhecerem melhor? Mãe, quando você sabe, você sabe. Eu amo ela. Quero construir uma vida com ela. E vocês conversaram sobre questões práticas? Planos de vida, finanças, filhos. Conversamos sim. Está tudo alinhado. Duvidei muito, mas não era minha vida. Era a vida dele. Se quisesse cometer esse erro, tinha que cometer. O casamento foi marcado para março de 2023. Um evento para 150 pessoas num buffet sofisticado. Quando Rafael me trouxe o orçamento, engoli seco. R$80 mil. Filho, isso está muito além do razoável. Mãe, é o casamento da minha vida. Só vou casar uma vez. E Daniela sempre sonhou com um casamento lindo. Claro que sonhou. Com o dinheiro dos outros. Acabei bancando 60% do casamento. Os pais dela pagaram 20%. E Rafael entrou com os outros 20%, tirando tudo que tinha de economia. Daniela não contribuiu com 1 centavo. Afinal, não trabalhava. O casamento foi bonito, reconheço. Daniela estava radiante no vestido de R$15 mil. Rafael estava feliz, sorridente. E eu estava ali, sorrindo nas fotos, mas com um peso no peito. Durante a festa, a mãe de Daniela, Dona Carmen, sentou do meu lado. Lúcia, sua generosidade é admirável. Rafael é um rapaz de sorte. Só quero a felicidade dele. E agora que estão casados, imagino que você continue ajudando eles a começar essa nova fase, né? Recém-casados têm tantas despesas. E ali estava, a expectativa já posta na mesa. Eu seria o banco permanente do casal. Daniela se mudou para o apartamento que eu tinha dado ao Rafael. Imediatamente tudo mudou. Ela começou a redecorar, com dinheiro dele, claro. Trocou móveis, comprou cortinas novas, encheu o lugar de quinquilharias decorativas caríssimas. O estilo de vida ficou ainda mais dispendioso. Agora eram 2 para sustentar o padrão de luxo, e Rafael vinha até mim com cada vez mais frequência. Mãe, pode depositar 3 mil? As contas esse mês estouraram. Mãe, preciso de 5 mil. Daniela quer fazer uma viagem de aniversário. Mãe, você pode pagar o cartão esse mês? Gastamos um pouco além da conta na reforma do apartamento. E eu pagava, sempre pagava, porque era meu filho, e eu não suportava a ideia dele passando dificuldade. Até que 2 meses atrás, ele fez o pedido da viagem para a Europa. R$40 mil para 15 dias, bancando o luxo de Daniela em Paris, Londres e Roma. E pela primeira vez, eu disse não. Não porque eu não tivesse o dinheiro. Eu tinha. Mas porque percebi que estava criando um monstro. Um adulto de 28 anos, completamente dependente, casado com uma mulher que via nele, e em mim, apenas uma fonte de recursos ilimitada. Quando Daniela veio até minha casa, 3 dias depois da minha recusa, e me confrontou com aquela arrogância, eu soube. Ela tinha total controle sobre meu filho, e estava usando isso como arma. Rafael precisa escolher. Ou é seu filho obediente, ou é meu marido. E 1 semana depois, ele escolheu. Enviou aquela mensagem. Prefiro ficar sem mãe do que perder minha esposa. Daniela tinha vencido. Ou pelo menos achava que tinha. Porque ela não sabia de uma coisa. Eu não era mulher de aceitar ultimatos. E muito menos desrespeito. Depois de enviar aquela resposta para Rafael. Perfeito. Agora vocês 2 se resolvam.
Fiquei parada por alguns minutos, olhando para a tela do celular. Minha cabeça estava surpreendentemente clara. Não tinha lágrimas, não tinha desespero. Tinha decisão. Liguei para Marina. Ela atendeu no segundo toque. Lúcia, tudo bem? Marina, aconteceu. Rafael mandou uma mensagem dizendo que prefere ficar sem mãe do que perder a Daniela. E eu vou atender o pedido dele. Lúcia, espera. Respira. Não faz nada por impulso. Não é impulso. É lucidez. Eu passei 28 anos construindo uma vida confortável para ele, e agora ele joga tudo na minha cara porque uma mulher que mal conhece mandou. Acabou, Marina. Eu cansei. O que você vai fazer? Vou cortar o cordão de uma vez. Vou ensinar meu filho o que significa ficar sem mãe de verdade. Desliguei e peguei minha agenda. A primeira ligação foi para Dr. Antônio, meu advogado há 15 anos. Boa tarde, dona Lúcia. Em que posso ajudá-la? Doutor, preciso da sua consultoria urgente. Tenho um apartamento e um carro que estão no meu nome, mas são usados pelo meu filho. Quero retomar ambos. Qual a forma legal de fazer isso? Houve uma pausa. Dona Lúcia, houve algum problema? Houve. E preciso resolver hoje. Qual o procedimento? Se os bens estão no seu nome e nunca houve transferência formal de propriedade, legalmente são seus. No caso do apartamento, como ele reside lá, você precisa notificá-lo da desocupação com pelo menos 30 dias de antecedência. No caso do carro, como é seu, pode retomar quando quiser. Perfeito. Prepare a notificação do apartamento. Quero que seja entregue amanhã. E o carro? Vou providenciar a retomada hoje mesmo. Dona Lúcia, tem certeza disso? É seu filho? É exatamente porque é meu filho que preciso fazer. Ele nunca vai amadurecer se eu continuar sustentando essa vida de fantasia. Entendido. Vou preparar a documentação. Segunda ligação. Para um despachante que trabalhava comigo há anos. Cláudio, preciso vender um carro, com urgência. Você conhece compradores que fecham negócio rápido? Conheço sim, dona Lúcia. Que carro? Passei os detalhes do sedã importado do Rafael. Está impecável. Apenas 2 anos de uso. Revisões em dia. Aceito uma oferta justa, mas preciso fechar até amanhã. Vou ligar para alguns contatos e te retorno em 1 hora. Terceira ligação. Para a gerente de RH das minhas lojas. Cláudia, preciso que prepare uma carta de demissão sem justa causa para o Rafael. Ele será desligado da empresa na segunda-feira. Silêncio do outro lado da linha. Dona Lúcia, aconteceu algo grave? Isso não é da empresa, é pessoal. Mas ele não trabalha mais para mim. Calcule todas as verbas rescisórias corretas. FGTS, férias proporcionais, 13º, aviso prévio. Quero que tudo seja feito rigorosamente dentro da lei. Não quero que ele tenha margem para reclamar que fui injusta. Será feito. Lamento muito por isso. Eu também. Mas é necessário. Quarta ligação, para o banco. Removi Rafael como autorizado em todas as minhas contas. Cancelei o cartão adicional que ele tinha. Bloqueei qualquer possibilidade dele acessar meus recursos. Quinta ligação. Voltou a ser para Marina. Você pode ir comigo buscar o carro do Rafael? Está no estacionamento do prédio dele. Tenho a chave reserva. Lúcia, você vai simplesmente pegar o carro? É meu carro, Marina. Está no meu nome. Eu pago o seguro, eu pago o IPVA. Só estou retomando o que é meu. E se ele estiver em casa? Ele está no trabalho. Vai estar até às 7. Tenho a tarde inteira. Marina concordou em me acompanhar. 2 horas depois, estávamos no estacionamento do condomínio onde Rafael morava. Usei minha identificação. Eu estava no cadastro como proprietária do veículo e tinha autorização para acessar. O carro estava lá, reluzente, impecável. Rafael cuidava bem dele. Senti uma pontada vendo aquele carro que tinha dado com tanto carinho. Mas a raiva era maior que qualquer sentimentalismo. Entrei, liguei o motor e saí dirigindo. Marina me seguiu com o carro dela. Levamos direto para a concessionária onde o despachante já tinha agendado com um comprador. O homem ofereceu R$75 mil. O carro novo custava 90 mil. Era um bom negócio considerando a urgência. Aceitei na hora. Transferência bancária imediata. Documentação assinada. Em 2 horas o carro estava vendido. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem de Cláudio, o despachante.
Negócio fechado. 75 mil já na sua conta. E tinha 17 mensagens de Rafael. Ele tinha chegado em casa e visto que o carro não estava mais lá. Mãe, o carro sumiu. Você pegou o carro? Por quê? Mãe, responde. Onde está o carro? Isso é sério? Você não pode simplesmente pegar o carro. Mãe, eu preciso do carro para ir trabalhar amanhã. Por favor, devolve o carro. A gente conversa. As mensagens ficavam cada vez mais desesperadas. Não respondi nenhuma. No dia seguinte, sábado de manhã, Rafael apareceu na minha porta. Bateu, tocou a campainha, gritou meu nome. Não abri. Sentei no sofá, tomando meu café, ouvindo ele do outro lado. Mãe, abre essa porta. Precisamos conversar. Você não pode fazer isso. Esse carro era meu. Mãe, pelo amor de Deus, Daniela está desesperada. A gente precisa do carro. Esperei ele cansar. Depois de 40 minutos, ele finalmente foi embora. Na segunda-feira, Cláudia do RH ligou. Dona Lúcia, o Rafael chegou para trabalhar. Chamei ele para uma reunião e entreguei a carta de demissão. Ele está em choque. Não esperava. Como ele reagiu? Ficou pálido. Perguntou se era por causa do carro. Expliquei que era decisão sua, irrevogável, mas que todas as verbas seriam pagas conforme a lei. Ele assinou os documentos, mas estava claramente abalado. Obrigada, Cláudia. Ele pediu para falar com você. Disse que precisa conversar urgentemente. Não tenho nada para falar com ele. As mensagens continuavam chegando. 10, 20, 30 por dia. Ligações bloqueadas. Desesperadas tentativas de contato. Mãe, me dá uma chance de explicar. Você não pode me demitir assim. Eu trabalho para você há 5 anos. Por favor, estamos desesperados aqui. Daniela está chorando sem parar. Mãe, não faz isso com a gente. No final da segunda semana, as mensagens já passavam de 200. Todas não lidas, todas ignoradas. E então chegou a notificação do apartamento. Rafael tinha 30 dias para desocupar o imóvel. A propriedade seria vendida. Foi quando ele entendeu. Não era blefe. Não era birra temporária. Era real. Sua mãe tinha realmente cortado ele da vida dela. E junto, tinha cortado tudo que ela proporcionava. E pela primeira vez na vida, meu filho de 28 anos ia ter que se virar sozinho, sem mãe. Exatamente como ele pediu. A terceira semana depois do corte foi quando Rafael finalmente entendeu a gravidade da situação. Até então, acho que ele acreditava que era uma fase, que eu ia esfriar a cabeça e voltar atrás. Que a mãe que sempre cedeu, sempre perdoou, sempre resolveu os problemas dele ia eventualmente ceder de novo. Mas quando recebeu a notificação formal do Dr. Antônio, informando que tinha até dia 15 de outubro para desocupar o apartamento, a ficha caiu de vez. Marina me contou, porque ela ainda falava com Rafael ocasionalmente, que ele ficou 1 hora inteira sentado no chão da sala, segurando o papel, em estado de choque. Daniela estava aos berros ao fundo, dizendo que aquilo tinha que ser ilegal, que ninguém podia simplesmente expulsar uma pessoa de casa. Mas podia, porque a casa nunca foi dele legalmente. Estava no meu nome, sempre esteve. Eu tinha deixado ele morar lá como um empréstimo, um benefício, e agora estava retomando o que era meu. O carro já estava vendido há 2 semanas. 75 mil reais que doei integralmente para uma instituição de caridade que ajudava mães viúvas a empreender. Aquilo foi proposital. Queria que Rafael soubesse que o dinheiro não ficou comigo, que não era sobre ganância. Era sobre princípios. Rafael tentou me procurar de todas as formas. Apareceu na porta de casa pelo menos 10 vezes. Nunca abri. Instalei uma campainha com câmera justamente para isso. Via quando era ele e simplesmente ignorava. Ele foi nas minhas lojas. Instruí os funcionários a chamarem segurança se ele aparecesse. Na primeira vez, ele fez escândalo. Essa empresa foi construída para mim. Minha mãe sempre disse isso. Vocês não podem me expulsar. O segurança foi educado mais firme. Senhor, a proprietária foi clara. O senhor não é mais bem-vindo nos estabelecimentos. Por favor, retire-se ou teremos que chamar a polícia. Rafael saiu humilhado, com clientes olhando, reconhecendo ele como o filho da dona que tinha sido expulso da própria empresa da família. As mensagens continuavam.
243 no total, até eu bloquear completamente o número dele. As últimas eram diferentes das primeiras. As primeiras eram raiva. Você está sendo ridícula. Isso é vingança mesquinha. Você vai se arrepender. As intermediárias eram manipulação. Mãe, você sabe que eu não quis dizer aquilo. A Daniela estava pressionando. Eu amo você. Sempre amei. Por favor, não faz isso com a gente. As finais eram desespero puro. Mãe, não temos mais dinheiro. As contas estão vencendo. Não consigo pagar aluguel de outro lugar. Por favor, só me dá mais tempo. Por favor. Bloqueei o número quando chegou na mensagem 243. Não por crueldade, mas por necessidade. Cada mensagem era uma facada, e eu precisava me proteger para não ceder. Porque a tentação de ceder estava sempre lá. Era meu filho. Meu único filho. A criança que amamentei, que criei, que ensinei a andar, a ler, a ser gente. Ver ele sofrendo era como arrancar pedaços de mim mesma. Marina tentou me convencer a pelo menos conversar com ele. Lúcia, eu entendo sua posição. Ele foi extremamente desrespeitoso. Mas você não acha que já foi longe demais? Ele perdeu o emprego, o carro, vai perder a casa. Ele é seu filho. Marina, se eu voltar atrás agora, o que ele aprende? Que pode me desrespeitar, me descartar quando a esposa manda. E no final a mamãe sempre volta para salvar. Ele tem 28 anos. Passou da hora de amadurecer. E se ele não conseguir se recuperar? E se afundar de vez? Então vai afundar. E vai ser responsabilidade dele, não minha. Eu fiz minha parte. Fiz demais, inclusive. Agora ele que faça a dele. Mas a verdade é que eu não dormia direito. Acordava de madrugada pensando nele. Será que estava comendo? Será que tinha dinheiro ao menos para o básico? Será que estava bem? Descobri depois, por Marina, os detalhes de como estava a vida dele. A rescisão trabalhista deu uns 22 mil reais, depois de todos os descontos. Parecia muito, mas não era quando você perde tudo de uma vez. Rafael tentou usar esse dinheiro para pagar entrada de aluguel em outro apartamento. Descobriu que sem emprego fixo, sem fiador, com histórico de crédito zerado porque nunca precisou construir crédito próprio, ninguém alugava para ele. As imobiliárias recusavam sistematicamente. Tentou alugar direto com proprietários. Alguns aceitavam, mas pediam 3 meses de caução mais o primeiro mês adiantado. 4 meses de aluguel de uma vez. E apartamentos minimamente decentes custavam 2 mil reais por mês. 8 mil reais só para entrar. Mais mudança. Mais mobília básica, porque os móveis do apartamento que eu tinha dado eram todos meus também, registrados no meu CPF. Rafael calculou. Se gastasse com apartamento, sobraria uns 10 mil. 10 mil para viver até conseguir emprego. E emprego não estava fácil. Ele mandou currículos para dezenas de empresas. Descobriu que, gerente da loja da mãe, não impressionava ninguém. Os recrutadores perguntavam sobre realizações, sobre números, sobre projetos que liderou. Ele não tinha nada disso. Tinha sido gerente no nome, mas na prática era um funcionário com salário inflado fazendo trabalho de vendedor. E tinha a questão da Daniela. Segundo Marina, ela estava em pânico total. A vida de luxo tinha acabado da noite para o dia. Nada de restaurantes caros, nada de roupas novas, nada de mimos. E ela não estava lidando bem. Rafael, você precisa consertar isso. Vai até sua mãe, implora, faz o que for preciso. Eu não casei para viver passando aperto. Daniela, eu tentei. Ela não quer nem me ver. Mudou as fechaduras, me bloqueou, me expulsou das lojas. Então tenta mais. Chora na porta dela, faz escândalo, sei lá. Você não pode simplesmente aceitar isso. Mas Rafael já estava começando a perceber algo. Algo que deveria ter percebido há muito tempo. Daniela não estava preocupada com ele. Estava preocupada com o dinheiro, com o estilo de vida. Quando ele deixou de ser a fonte daquele conforto, ela deixou de ser a esposa apaixonada. As discussões entre eles eram constantes agora. Marina ouvia pelos vizinhos. O casal que antes parecia tão feliz, tão apaixonado, agora gritava um com o outro diariamente.
E o prazo para desocupar o apartamento se aproximava. 15 de outubro. Faltavam 12 dias quando bloqueei o número dele definitivamente. Rafael tinha que tomar uma decisão. Gastar o resto do dinheiro da rescisão, tentando alugar um lugar, ou guardar e procurar alternativas mais baratas. Quartos em repúblicas, pensões, qualquer coisa. E tinha que fazer isso enquanto procurava emprego desesperadamente, enquanto lidava com uma esposa em crise e enquanto processava que a mãe, que sempre foi seu porto seguro, tinha simplesmente fechado a porta. Eu sabia tudo isso. E cada informação que chegava até mim era uma tortura. Mas eu não podia ceder. Não agora. Porque se cedesse, tudo que ele aprenderia é que desrespeito não tem consequências reais. Que a mãe sempre perdoa, sempre volta, sempre salva. E essa lição, por mais dolorosa que fosse para ambos, precisava ser aprendida, mesmo que me custasse noites sem dormir e um coração partido em pedaços. Marina me ligou numa terça-feira à noite, 3 dias antes do prazo final para Rafael desocupar o apartamento. Pela voz dela, percebi que algo havia acontecido. Lúcia, preciso te contar uma coisa. Você não vai gostar, mas precisa saber. Meu coração apertou. Ele está bem? Aconteceu algo com o Rafael? Fisicamente ele está bem. Mas Lúcia, ele e a Daniela tiveram uma briga feia hoje. Os vizinhos chamaram o síndico. Foi horrível. Fechei os olhos, respirando fundo. O que aconteceu? Rafael chegou em casa depois de mais um dia procurando emprego sem sucesso. Estava destruído. E a Daniela começou a cobrar ele, dizendo que ele era um fracassado, que perdeu tudo por causa de orgulho, que deveria ter se humilhado para você desde o começo. E ele explodiu. Disse que ela era a culpable de tudo, que foi ela quem deu o ultimato, quem forçou ele a escolher. Que foi por causa dela que perdeu a mãe. E então a Daniela... Lúcia, ela soltou a verdade. Meu estômago revirou. Que verdade? Ela disse que só estava com ele pela vida confortável. Que nunca amou ele de verdade. Que o que amava era o apartamento, o carro, os jantares, as viagens. E que agora que não tinha mais nada disso, não fazia sentido continuar. Que ela não casou para viver como pobre. Senti raiva e uma pontada de satisfação ao mesmo tempo. Raiva pela forma cruel como aquela mulher estava tratando meu filho. Satisfação porque finalmente ele estava vendo o que eu sempre vi. E o Rafael? Ficou em choque. Não conseguiu nem responder. Só ficou ali parado enquanto ela pegava as coisas e saía do apartamento. Ela foi embora? Foi. Voltou para a casa dos pais. Mandou mensagem 1 hora depois dizendo que queria divórcio. Lúcia, ela destruiu ele. Ele ligou para mim chorando. Chorando mesmo, soluçando. Disse que perdeu tudo. A mãe, o emprego, a casa. E agora a esposa. Que não sabe o que fazer. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim, a parte mãe, queria correr até ele, abraçar, dizer que estava tudo bem, que eu resolveria tudo. Mas a parte racional sabia que não podia fazer isso. Marina, você acha que estou sendo cruel demais? Não sei, Lúcia. Sei que ele te magoou profundamente. Sei que ele escolheu ela em vez de você de uma forma horrível. Mas também sei que ele está pagando um preço muito alto. E que no fundo ele foi manipulado. Não que isso justifique, mas... Mas ele é adulto, Marina. Tinha que ter pensado antes de me mandar aquela mensagem. Tinha que ter valorizado o que tinha antes de perder. Eu sei. Só estou te atualizando. E te pedindo para pensar se, em algum momento, você não poderia ao menos conversar com ele. Não precisa perdoar. Não precisa resolver tudo. Mas talvez ouvir. Desliguei e fiquei horas pensando. Rafael tinha perdido a esposa. A mulher pela qual me descartou tinha acabado de revelar que nunca o amou de verdade. Que estava ali só pelo dinheiro. Pelo conforto que, ironicamente, vinha de mim. Será que ele finalmente estava entendendo? Será que a lição tinha sido aprendida? 2 dias depois, Rafael enviou uma mensagem de um número diferente. Provavelmente emprestado. Como eu não tinha bloqueado aquele número, a mensagem chegou. Mãe, sei que não tenho direito de te pedir nada. Sei que estraguei tudo. A Daniela foi embora.
Disse que só estava comigo pelo dinheiro, pelo conforto. Você estava certa o tempo todo, e eu fui cego demais para ver. Amanhã tenho que sair do apartamento. Consegui um quarto numa pensão por R$ 1.000 por mês. Vou dividir com mais 3 pessoas. Vendi tudo que tinha de valor, relógio, notebook, até a aliança de casamento, para ter dinheiro para os primeiros meses. Não estou pedindo sua ajuda. Só queria que você soubesse que entendi. Entendi tarde demais, mas entendi. Desculpa por tudo. Li aquela mensagem 5 vezes. Ele não estava pedindo dinheiro. Não estava pedindo que eu voltasse atrás. Estava apenas se desculpando e informando. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir algumas horas seguidas. No dia seguinte, 15 de outubro, Marina foi até o apartamento para ajudar Rafael a fazer a mudança. Ela tirou fotos e me mandou. Meu coração apertou vendo. Rafael tinha 2 malas de roupa e 3 caixas de objetos pessoais. Era tudo. Todo o resto, móveis, decoração, eletrônicos, ficou para trás porque era meu. Estava registrado no meu nome. A vida inteira dele cabia em 2 malas e 3 caixas. Marina me disse que ele estava calmo. Quieto, mas calmo. Não chorou, não fez escândalo. Simplesmente pegou suas coisas, limpou o apartamento, deixou as chaves na portaria e foi embora num táxi velho, para uma pensão no bairro de São Cristóvão. Um quarto de 10 metros quadrados dividido com um cozinheiro, um entregador de aplicativo e um estudante universitário. Banheiro coletivo no corredor. Cozinha compartilhada. Tudo muito diferente do apartamento de 120 metros quadrados com 2 suítes que ele tinha antes. E o pior, Rafael ainda não tinha conseguido emprego. Estava fazendo bicos, entregas, trabalhos temporários em eventos, qualquer coisa que pagasse. O dinheiro da rescisão estava acabando rápido. Entre aluguel, comida básica, transporte e a tentativa de manter alguma dignidade, os R$ 22.000 estavam derretendo. Marina me contou que ele ia a pé para as entrevistas de emprego para economizar passagem, que estava comendo basicamente arroz, feijão e ovo, porque era o que cabia no orçamento, que tinha emagrecido visualmente, desenvolvido olheiras profundas, mas que continuava tentando. Ele não desistiu, Lúcia. Está sofrendo, está lutando, mas não desistiu. Parte de mim sentia orgulho. Orgulho de ver meu filho finalmente lutando por algo, trabalhando de verdade, não dependendo de ninguém. Mas a outra parte, a parte mãe que nunca morre, sofria com cada detalhe. Eu construí um império para dar conforto a ele. E agora ele estava num quarto minúsculo, dividindo o banheiro com estranhos, comendo ovo frito no almoço porque era o que tinha dinheiro para comprar. Era isso que eu queria? Era isso que eu tinha planejado quando cortei ele da minha vida? A resposta era complexa. Eu não queria que ele sofresse, mas queria que ele aprendesse. E às vezes, aprender dói. A pergunta que me atormentava era: quanto tempo eu deixaria isso continuar? Quanto sofrimento era suficiente para a lição estar aprendida? E a resposta, eu descobriria, viria de uma forma que eu jamais imaginaria. 3 semanas depois de Rafael sair do apartamento, Marina chegou na minha casa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era pena, não era raiva. Era algo próximo de desgosto. Preciso te contar sobre a Daniela, ela disse assim que se sentou. O que tem ela? Voltou para importunar o Rafael? Pior, ela está espalhando mentiras pela cidade toda. Contando para quem quiser ouvir que você é uma mãe tóxica, controladora, que destruiu o casamento dela de propósito porque tem ciúmes do filho. Dei uma risada amarga. Claro que está. É o tipo dela. Lúcia, ela está indo longe. Foi até a igreja que vocês frequentavam. Chorou para o padre. Disse que você manipulou o Rafael, que tirou tudo dele por pura maldade. Algumas pessoas estão acreditando. E o Rafael? Está defendendo ela? Não. Ele não está falando nada. Quando perguntam, ele desvia o assunto. Mas o silêncio dele está sendo interpretado como confirmação por alguns. Senti raiva subindo. Não pela primeira vez,
considerei processar Daniela por difamação. Mas Dr. Antônio me aconselhou a não fazer nada. Quanto mais você reage, mais combustível dá para a narrativa dela. Deixe que as pessoas que te conhecem de verdade saibam o seu caráter. Mas o que mais me chocou foi descobrir, também por Marina, os detalhes da separação de Rafael e Daniela. Daniela não apenas foi embora. Ela tentou levar tudo o que podia do apartamento antes de sair. Rafael impediu. Houve uma briga física onde ela arranhou o rosto dele. Os vizinhos chamaram a polícia. Foi uma cena degradante, humilhante. Quando a polícia chegou, Daniela estava gritando que metade daqueles móveis era dela por direito de esposa, que Rafael não podia impedir ela de levar. Os policiais explicaram que, como os bens estavam registrados no meu nome, nenhum dos dois tinha direito legal sobre eles. Então vocês dois não têm nada? Um dos policiais perguntou, incrédulo. Não, Rafael respondeu, a voz quebrada. Tudo era da minha mãe. Eu nunca tive nada de verdade. Daniela foi embora com apenas as roupas e objetos pessoais dela. E no dia seguinte, mandou uma mensagem dizendo que queria divórcio. Mas o divórcio, ironicamente, era caro. Tinha custos processuais, advogados, e nenhum dos dois tinha dinheiro. Então ficaram tecnicamente casados, mas separados. Daniela na casa dos pais, Rafael na pensão. E foi na casa dos pais de Daniela que a maior revelação aconteceu. Marina descobriu, através da irmã de uma amiga que conhecia a família, que Daniela tinha começado a sair com outro homem apenas uma semana depois de deixar Rafael. Um empresário de 45 anos, divorciado, dono de uma rede de farmácias. Ou seja, ela não perdeu tempo. Assim que percebeu que Rafael não tinha mais dinheiro, simplesmente pulou para o próximo, como se troca de roupa. Quando Rafael descobriu, porque em cidade pequena nada fica escondido por muito tempo, foi o golpe final. Ele ligou para Marina no meio da noite, embriagado. Ela nunca me amou, Marina. Nem um dia, nem uma hora. Eu era só um meio de vida confortável, e quando o conforto acabou, eu acabei também. Valho apenas o que posso proporcionar. Marina ficou horas ao telefone com ele, acalmando, evitando que ele fizesse alguma besteira. No dia seguinte, ela foi até a pensão onde ele estava e encontrou um homem irreconhecível. Rafael tinha perdido quase 10 quilos. Estava com barba por fazer, roupas que não combinavam, claramente pegando o que achava nas caixas sem se importar. Os olhos estavam vazios, sem brilho. Ela disse que parecia um fantasma do homem que conhecia. Ele está no fundo do poço, Lúcia. Não está comendo direito, não está dormindo. Passou num processo seletivo para vendedor de loja de calçados no shopping, mas a vaga paga R$1.500. Com 1.000 indo para aluguel da pensão, sobram 500 para tudo mais. Ele está fazendo conta de quanto dá para sobreviver com R$500 por mês. E está conseguindo? Mal. Muito mal. Parte de mim queria correr até ele, levar comida, dinheiro, cobertores, qualquer coisa. Mas a parte racional sabia que não podia. Ainda não. Ele precisava tocar o fundo completo antes de poder subir de novo. Mas Marina não parou por aí. Tem mais uma coisa. A Daniela está tentando processar você. Me processar? Por quê? Ela alega que você causou dano moral a ela ao destruir o casamento dela. Que agiu com má fé ao retirar os bens que eram do casal. Que ela tem direito à compensação. Quase ri da audácia. Ela está falando sério? Consultou um advogado, mas o advogado foi claro. Ela não tem caso nenhum. Os bens eram seus, sempre foram. Você não deve nada a ela. E ainda alertou que se ela prosseguir com o processo infundado, pode ser multada por litigância de má-fé. Ótimo. Que processe. Vou adorar ver um juiz colocar ela no lugar dela. Daniela não processou, mas continuou espalhando veneno. Continuou pintando a si mesma como vítima e a mim como vilã. E Rafael? Rafael estava quieto. Não defendia ela, mas também não me defendia. Estava tão destruído, tão quebrado, que não tinha energia nem para lutar contra as mentiras. Marina me mostrou uma foto que tirou sem ele perceber. Rafael sentado num banco de praça perto da pensão, comendo um pão com mortadela que provavelmente era sua janta. Olhando para o nada.
completamente perdido. Aquela imagem ficou queimada na minha mente. Meu filho, que cresceu comendo em restaurantes, que nunca passou necessidade de nada, jantando pão com mortadela num banco de praça. Era isso que eu queria? Era isso que estava buscando quando cortei ele da minha vida? A resposta era não. Nunca quis que ele sofresse assim, mas queria que ele aprendesse o valor das coisas, que entendesse que conforto não cai do céu, que relacionamentos não podem ser baseados em interesse material, que mães não são eternas e incondicionais quando há desrespeito. E ele estava aprendendo, da forma mais dolorosa possível, mas estava. A pergunta era: quanto mais eu deixaria isso continuar antes de estender a mão? E a resposta viria mais cedo do que eu esperava. Foi no final de novembro, quase 3 meses depois do corte, que Rafael começou a tentar de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era desespero, não era raiva. Era algo mais maduro, mais genuíno. A primeira tentativa foi uma carta. Uma carta de verdade, escrita à mão, em papel simples. Chegou pelo correio com o endereço da pensão como remetente. Hesitei em abrir. Parte de mim não queria ler, não queria ser afetada. Mas a curiosidade, e sejamos honestos, a esperança, falou mais alto. Mãe, não sei se você vai ler isso. Não sei se tenho o direito de te escrever depois de tudo, mas preciso tentar. Passei os últimos 3 meses vivendo no mundo real. O mundo que você sempre viveu e eu nunca conheci. O mundo onde você precisa escolher entre comprar sabão em pó ou um pedaço de carne melhor. Onde você anda quilômetros para economizar R$3 de passagem. Onde você acorda às 5 da manhã para chegar no trabalho às 7 porque é o único horário disponível. Consegui emprego. Vendedor numa loja de sapatos. R$1.500 por mês. Fico 8 horas em pé, sorrindo para clientes que muitas vezes são grosseiros, tentando bater metas absurdas. É exaustivo, é humilhante às vezes, mas é honesto. E sabe o que pensei no meu primeiro dia? Pensei em você. Pensei que você fez isso, e muito pior, durante anos. Sozinha, com um bebê, construindo tudo do zero. E eu nunca, nem uma vez, agradeci de verdade. Desculpa, mãe, por tudo, pela mensagem horrível que te mandei, por ter escolhido uma mulher que só queria dinheiro em vez da mulher que me deu a vida, por ter desperdiçado tudo que você construiu, por nunca ter valorizado. Não estou pedindo nada. Não quero que você me perdoe se não puder. Só queria que soubesse que finalmente entendi. Rafael, chorei lendo aquela carta. Chorei como não chorava desde o dia que mandei a resposta que mudou tudo. Porque ali estava uma sinceridade que eu não via há anos. Talvez nunca tivesse visto. Mas não respondi. Ainda não era hora. 2 semanas depois, Marina me contou que Rafael tinha tentado ir até uma das lojas. Não entrou. Sabia que não era permitido. Ficou do outro lado da rua, só observando. Um dos funcionários me contou depois que viu ele ali, parado, olhando para a vitrine por quase meia hora. Parecia que estava vendo algo que perdeu, o funcionário disse. Foi triste de ver. Rafael também tentou através de conhecidos em comum. Procurou Dona Célia, minha antiga vizinha que me conhecia há 20 anos. Pediu que ela intercedesse. Dona Lúcia, Célia me ligou uma tarde. O Rafael veio aqui me procurar. Está diferente. Mais magro, mais sério, mas também mais maduro, sabe? Pediu para eu falar com você. Disse que não quer dinheiro, não quer que você resolva nada. Só quer uma chance de conversar. O que você acha, Célia? Você acha que é sincero ou é manipulação? Olha, conheço esse menino desde que nasceu. E posso te dizer, esse não é o mesmo Rafael mimado de antes. Esse é alguém que apanhou da vida. Se está fingindo, é o melhor ator que já vi. Mas ainda assim, não cedi. Não porque não quisesse. Deus sabe o quanto queria abraçar meu filho, mas porque precisava ter certeza absoluta de que a mudança era real. No início de dezembro, Rafael tentou algo diferente. Começou a mandar pequenos presentes. Não presentes caros. Ele claramente não tinha dinheiro para isso. Eram coisas simples. Uma vez foi uma caneca com uma frase. Melhor mãe do mundo. Custou no máximo R$20 numa loja de departamento.
Veio com um bilhete. Comprei com o primeiro salário. Queria que você tivesse. Outra vez foi um porta-retratos barato com uma foto antiga nossa. Eu segurando ele bebê. Ele deve ter pedido para alguém da família enviar a foto digital e mandou imprimir. O bilhete dizia: éramos felizes, e eu nem sabia. Cada presente era uma facada no coração. Porque mostrava que ele estava pensando em mim, gastando o pouco que tinha, e realmente era pouco, para tentar se reconectar. Marina me atualizava constantemente. Lúcia, ele está indo bem no emprego. O gerente elogiou ele. Disse que é esforçado, pontual, educado com clientes. Ofereceram promover ele para supervisor em 3 meses se continuar assim. Supervisor ganha quanto? 2.500 a mais. Para ele, que vive com quase nada, é uma fortuna. E a Daniela? Sumiu completamente da vida dele. Está noiva do farmacêutico rico. Vai casar em março. Nem teve a decência de pedir divórcio direito. Simplesmente abandonou o processo. Então, tecnicamente, ainda são casados, mas ela não se importa. Isso me deixou furiosa. Não por mim, mas por Rafael. Aquela mulher tinha destruído meu filho. E agora estava pulando para um casamento novo, como se nada tivesse acontecido. E o Rafael? Como ele reagiu? Disse que ela pode ficar com quem quiser, que ele só quer paz, que se aprender algo com tudo isso, já valeu a pena o sofrimento. Em meados de dezembro, quase 4 meses depois do corte, Rafael tentou uma última vez de forma diferente. Ele foi até o cemitério onde meu marido, pai dele, estava enterrado. Não sei como, mas ele descobriu que eu ia lá todo dia 25, aniversário de morte do Marco. E foi lá me esperar. Quando cheguei, ele estava sentado na grama perto do túmulo, com uma rosa branca na mão. Levantou quando me viu, mas não se aproximou. Ficou a uns 5 metros de distância, respeitando o meu espaço. Mãe, ele disse, a voz trêmula. Sei que você não quer falar comigo. Entendo. Mas hoje é um dia especial. Dia que a gente sempre veio junto. Pensei que talvez pudéssemos ficar aqui, mesmo que não um do lado do outro. Só para estar perto do pai. Olhei para ele. Estava ainda mais magro. A roupa estava limpa, mas visivelmente velha, desbotada. O rosto marcado por meses de trabalho duro e noites mal dormidas. Mas os olhos eram diferentes. Tinha uma seriedade ali que nunca vi antes. Fiquei em silêncio, travada entre o desejo de abraçá-lo e a necessidade de manter minha posição. Rafael interpretou meu silêncio como recusa. Colocou a rosa branca perto do túmulo, acenou de longe e começou a se afastar. Foi quando finalmente falei. Rafael. Ele parou, virou-se, os olhos arregalados de surpresa. Fica. Você tem razão. Hoje é um dia para estarmos perto dele, mesmo que não um do lado do outro ainda. Vi lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Mas ele apenas assentiu, sentou-se de novo na grama, à distância respeitosa. E ficamos ali, mãe e filho separados por 5 metros de espaço, mas unidos pela memória de quem amávamos. Foi o primeiro passo. Pequeno, doloroso, mas real. E eu soube, naquele momento, que a reconciliação estava próxima. Só faltava um pouco mais de tempo. E uma conversa muito necessária. Janeiro de 2024 chegou trazendo calor sufocante e mudanças inesperadas. Rafael estava prestes a completar 6 meses vivendo sozinho, sem minha ajuda, sem o conforto que sempre teve. E as transformações nele eram impossíveis de ignorar. Marina me mostrou fotos recentes. Ele tinha cortado o cabelo bem curto, para economizar com barbeiro, ela explicou. Estava mais magro, mas não de forma doentia. Era uma magreza de quem trabalha fisicamente, de quem não tem luxo de comer besteira. Tinha músculos nos braços que nunca teve antes, de carregar caixas de sapatos, de ficar em pé o dia inteiro, de viver uma vida ativa por necessidade, não por academia cara. Mas a maior mudança estava nos olhos. Não tinham mais aquela inocência inconsciente de quem nunca passou necessidade. Tinham profundidade. Tinham experiência. Tinham lições aprendidas da forma mais dura. Ele foi promovido, Marina me contou numa tarde de terça-feira.
Supervisor da loja. R$ 2.300 agora. O gerente disse que nunca viu um funcionário tão dedicado. Rafael chega meia hora antes, sai meia hora depois, se oferece para cobrir turnos quando alguém falta. Ele está compensando, murmurei, tentando provar algo. Ou aprendeu o valor do trabalho honesto, Marina retrucou. Lúcia, você devia ver ele com os clientes. Paciente, atencioso, humilde. Não parece o mesmo garoto mimado de meses atrás. E financeiramente? Como está? Vivendo apertado, mas se virando. Com os 2.300 consegue pagar a pensão, comer melhor. Nada luxuoso, mas não é mais pão com mortadela. Está juntando um pouquinho todo mês. 100, R$ 150. Disse que quer ter uma reserva de emergência. Isso me tocou profundamente. Rafael, que nunca precisou poupar um centavo na vida, estava guardando R$ 100 por mês. Porque finalmente entendia que emergências acontecem e que ninguém estaria lá para salvá-lo. E emocionalmente. Marina suspirou. Está fazendo terapia. Uma vez por semana com uma psicóloga que atende por valor social. R$ 70 a sessão. Ele tira do orçamento apertado porque disse que precisa entender como chegou naquele ponto. Como deixou ser tão manipulado. Senti orgulho misturado com tristeza. Orgulho porque ele estava procurando ajuda, crescendo. Tristeza porque custou tanto sofrimento para chegar ali. A psicóloga disse algo interessante. Marina continuou. Que o Rafael está processando não apenas a perda da Daniela e sua rejeição, mas o fato de que nunca foi realmente independente. Que toda a vida dele foi uma ilusão de autonomia sustentada pelo seu dinheiro. E que agora, pela primeira vez aos 28 anos, está realmente sendo adulto. Ele comentou isso com você? Comentou. Disse textualmente. Eu pensava que era um homem adulto porque tinha apartamento, carro, emprego. Mas era só um menino grande brincando de adulto com o dinheiro da mãe. Agora que estou sozinho de verdade, percebo o quanto era imaturo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Meu filho finalmente entendia. Finalmente via. 2 semanas depois, recebi outra carta dele. Mais longa dessa vez. Mãe, completo 6 meses de vida independente semana que vem. 6 meses que parecem 6 anos. Aprendi mais sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre valor, nesse tempo do que em 28 anos de vida confortável. Aprendi que caminhar 3 quilômetros para economizar passagem não é vergonha. É estratégia. Aprendi que arroz com ovo pode ser uma refeição digna quando é feita com o dinheiro do seu suor. Aprendi que dormir num quarto dividido com estranhos ensina a humildade de uma forma que nenhum sermão ensina. Mas principalmente, aprendi sobre você. Lembro de você me contando como foi difícil no começo, depois que o pai morreu. Mas eu nunca realmente entendi. Como poderia? Eu vivia numa bolha de conforto que você construiu exatamente para eu não precisar entender. Agora entendo. Entendo cada escolha que você fez. Cada sacrifício. Cada noite sem dormir preocupada com contas. Cada vez que você se privou de algo para me dar tudo. E entendo também por que você me cortou. Não foi crueldade. Foi amor. Amor duro, doloroso, mas necessário. Porque se você não tivesse feito isso, eu seria para sempre aquele homem criança dependente, que desvalorizava tudo porque nunca teve que conquistar nada. Não estou pedindo perdão ainda. Sei que não mereço. Estou apenas te agradecendo. Por me criar, por me amar, e por me amar o suficiente para me deixar cair quando precisei cair. Seu filho que finalmente cresceu, Rafael. Li aquela carta sentada na cozinha. E chorei. Chorei de alívio, de orgulho, de amor. Porque ali estava a confirmação de que a lição tinha sido aprendida. Mas ainda não era hora. Ainda faltava algo. Faltava que eu processasse minha própria dor. Porque não era só sobre ensinar Rafael uma lição. Era sobre curar a ferida profunda que aquela mensagem, prefiro ficar sem mãe, tinha aberto em mim. Marina percebeu minha hesitação. Lúcia, você ainda não está pronta para perdoar, é? Não sei. Parte de mim quer correr até ele, abraçar, resolver tudo.
Mas a outra parte... Marina, aquela mensagem me destruiu. Me fez questionar 28 anos de maternidade. Me fez sentir descartável, substituível. Mas você viu como ele mudou. Viu que ele entendeu. Vi. E estou orgulhosa. Mas preciso de mais tempo para curar minha própria ferida antes de abrir a porta de novo. Quanto tempo? Não sei. Saberei quando chegar a hora. E a hora chegou de uma forma que nenhuma de nós esperava. Foi em fevereiro, durante um temporal forte que alagou metade da cidade. Marina me ligou desesperada. Lúcia, a pensão onde o Rafael mora alagou. Teve um vazamento no encanamento do andar de cima, e o quarto dele ficou inabitável. Ele perdeu as poucas coisas que tinha. Roupas, documentos, tudo encharcado. Meu coração parou. Ele está bem? Está machucado? Fisicamente está bem. Mas, Lúcia, ele não tem para onde ir. Os colegas de quarto também perderam tudo. O dono da pensão disse que vai levar semanas para consertar. E ele... Ele pediu ajuda? Não, nem para mim. Está tentando achar abrigo temporário, mas com o temporal, tudo está lotado. Lúcia, seu filho vai dormir na rua. Foi nesse momento que soube. Era a hora. Marina, me passa o endereço da loja onde ele trabalha. Vou buscá-lo. Tem certeza? Absoluta. Chegou a hora de trazer meu filho para casa. Cheguei na loja de calçados às 6h40 da tarde. O shopping estava quase vazio por causa do temporal que ainda castigava a cidade. Fiquei do lado de fora da loja, observando através da vitrine. Rafael estava lá dentro, ajudando uma cliente idosa a experimentar um par de sapatos. Mesmo de longe, podia ver a paciência com que ele tratava a senhora, explicando sobre o calçado, sugerindo modelos mais confortáveis. Não era o atendimento mecânico de quem só quer vender. Era genuíno. Esperei a cliente sair. Então entrei. Rafael estava de costas, organizando caixas numa prateleira. Quando ouviu a campainha da porta, virou-se com um sorriso automático de vendedor. O sorriso congelou quando me viu. Mãe, ele sussurrou, como se não acreditasse que eu estava ali. Ficamos parados, nos encarando. Ele estava com o uniforme da loja. Camisa polo azul com o logo, calça preta simples. Estava mais magro do que nas fotos. O rosto marcado pelo cansaço. Mas havia algo diferente também. Uma postura mais ereta. Um olhar mais direto. Oi, Rafael. Consegui dizer. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele parecia genuinamente preocupado, não esperançoso de que eu tivesse vindo por ele. Soube do alagamento na pensão. Vim te buscar. Ele ficou pálido. Marina te contou. Contou. E antes que você diga qualquer coisa, não é uma questão de escolha. Está chovendo, você não tem onde ficar e você é meu filho. Vai para casa comigo. Hoje. Vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dele. Mãe, eu não posso... Não seria justo. Você me cortou da sua vida por um motivo. Eu não mereço. Rafael, não estou pedindo permissão. Estou te dizendo o que vai acontecer. Você vai terminar seu turno, vai pegar suas coisas e vai comigo. Depois a gente conversa. Mas hoje, você não vai dormir na rua ou num abrigo. Ele ficou em silêncio, claramente lutando com emoções conflitantes. Orgulho, vergonha, alívio, medo. Eu não tenho quase nada para pegar. Tudo ficou encharcado na pensão. Só tenho essa roupa do uniforme e mais uma troca que estava na mochila do trabalho. Então só isso. Que horas você sai? Às 7. Daqui 10 minutos. Vou esperar aqui. Sentei num dos banquinhos para clientes e fiquei observando enquanto ele terminava de organizar a loja para o fechamento. Cada movimento era cuidadoso, metódico. Ele conferiu o caixa, arrumou as últimas caixas, passou pano no chão. Não era desleixado ou apressado. Era profissional. Às 7 em ponto, o gerente saiu do escritório dos fundos. Parou ao me ver. Boa noite, senhora. Posso ajudar? Rafael se adiantou. Senhor Paulo, essa é minha mãe, Lúcia. O gerente sorriu. Ah, a famosa Dona Lúcia. Rafael fala muito da senhora. É um prazer conhecê-la.
Seu filho é um dos melhores funcionários que já tive. Dedicado, responsável, ótimo com clientes. Senti orgulho inchar no peito. Obrigada. Fico feliz em saber. Rafael, pode ir. Está liberado. E lembre-se, amanhã você está de folga por causa do problema da pensão. Só volta segunda-feira se estiver tudo resolvido, ok? Obrigado, Sr. Paulo. Saímos juntos para o estacionamento. A chuva tinha virado garoa fina. Rafael caminhava ao meu lado, tenso, carregando apenas uma mochila pequena com seus pertences. Quando entramos no carro, o silêncio era denso. Dirigi em silêncio até minha casa. Ele olhava pela janela, não dizendo nada. Chegamos. Abri a porta. Rafael entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado que não tinha mais direito de acessar. Toma um banho, troca de roupa. Vou preparar algo para comer, disse, apontando para o quarto de hóspedes. Mãe, eu não tenho roupa para trocar. Só o uniforme que estou usando e mais um conjunto na mochila. Peguei uma das roupas antigas dele que ainda estavam guardadas num armário. Usa essa por enquanto. Ele pegou a roupa, foi para o quarto. Ouvi o chuveiro ligar. E então, abafado pela água, ouvi soluços. Meu filho estava chorando no banho. Fui para a cozinha, preparei um jantar simples. Arroz, feijão, bife, salada. Quando ele saiu do banho, 20 minutos depois, estava com os olhos vermelhos mais composto. Sentamos à mesa. Ele olhou para o prato como se fosse um banquete. Começou a comer devagar, cada garfada parecendo ser saboreada com uma intensidade que me partiu o coração. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa? Perguntei. Completa assim? Faz uns 3 meses. Normalmente como só arroz com ovo ou macarrão com salsicha. É o que cabe no orçamento. Fechei os olhos, respirando fundo para não chorar na frente dele. Terminamos de comer em silêncio. Lavei a louça. Ele ofereceu ajuda, mas recusei. Então sentamos na sala, um de frente para o outro. Rafael, preciso que você entenda uma coisa. Você está aqui hoje porque houve uma emergência. Porque você não tinha onde ficar e eu não ia deixar meu filho na rua. Mas isso não significa que tudo voltou ao que era antes. Eu sei, mãe. Eu nem esperava, nem sonhava que você fosse me buscar. Quando te vi na loja, achei que estava alucinando. Esses 6 meses... O que você aprendeu? Ele respirou fundo. Aprendi que tudo que eu tinha não era meu. Era seu. Aprendi que conforto custa trabalho, suor, sacrifício. Aprendi que pessoas podem te usar quando você tem algo a oferecer e te descartar quando não tem mais. Aprendi que amor de verdade não é sobre dinheiro. Você me amou mesmo quando me cortou, porque sabia que eu precisava aprender. E aprendi que fui um filho horrível. Você não foi horrível. Foi imaturo, mimado, inconsciente. Fui horrível, mãe. Mandei aquela mensagem. Escolhi uma mulher que só queria me usar em vez da mulher que me deu tudo. Descartei você como se fosse substituível. E não sou digno do seu perdão. Mas está buscando ser. Falei suavemente. Vi as cartas. Vi os presentes. Marina me contou sobre seu trabalho, sobre a terapia, sobre como você mudou. Mudei porque não tinha escolha. E sou grato por isso. Se você não tivesse me cortado, eu seria para sempre aquele homem-criança patético. Levantei. Sentei ao lado dele no sofá. Rafael, vou te fazer uma pergunta e quero resposta honesta. Você quer voltar para casa porque me ama? Ou porque está sem opção? Ele me olhou nos olhos. 6 meses atrás, seria sem opção. Hoje, é porque te amo. Porque entendi o tamanho do seu sacrifício. Porque percebi que perdi não só conforto, mas a pessoa mais importante da minha vida. E porque quero te fazer orgulhar de mim de verdade, não só com palavras. E ali, depois de 6 meses, eu finalmente abracei meu filho. E perdoei. Naquela primeira noite, depois do abraço, estabelecemos as regras. Sentamos à mesa da cozinha com café e papel e conversamos como adultos pela primeira vez na vida. Rafael, você pode ficar aqui enquanto resolve a situação da moradia. Mas preciso que entenda. Isso é temporário e tem condições. Quais condições? Ele não parecia ofendido, apenas atento. Primeiro, você continua no emprego. Não voltas a trabalhar para mim.
Você precisa construir sua própria carreira, sua própria reputação, longe da minha sombra. Concordo completamente. Não quero voltar. Aprendi mais nesses 6 meses na loja de calçados do que em anos fingindo ser gerente. Segundo, você paga uma contribuição mensal aqui em casa. Não precisa ser muito, mas precisa ser algo. R$ 500 por mês para ajudar com as despesas. É simbólico, mas importante. Mãe, com o meu salário, 500 é quase 1/4 do que ganho. Eu sei. E é exatamente por isso. Você precisa entender que morar tem custo, que nada é de graça nessa vida. Ele assentiu sério. Justo, vou pagar. Terceiro, você continua poupando. Mesmo pagando 500 aqui, quero que guarde pelo menos R$ 100 por mês. Quando tiver o suficiente, vai procurar um lugar próprio. Simples, dentro do seu orçamento, mas seu. Quanto tempo você acha que vou precisar? Não sei. 6 meses? 1 ano? Depende de como você se organiza. Mas, Rafael, é importante que você saia. Não porque não te quero aqui, mas porque você precisa provar para si mesmo que consegue ser independente de verdade. Entendo. E concordo. E quarto, terapia continua. Não é negociável. Você tem questões para resolver. Sobre Daniela, sobre dependência, sobre autoestima. Precisa trabalhar nisso. Já estava planejando continuar de qualquer forma. Nos primeiros dias foi estranho. Rafael se comportava como hóspede, não como filho. Pedia permissão para tudo. Limpava meticulosamente cada espaço que usava. Praticamente não fazia barulho. Era como viver com um fantasma educado. Rafael, você não precisa pisar em ovos aqui, disse num café da manhã. Essa é sua casa também. Enquanto estiver aqui, pode se sentir em casa. É difícil, mãe. Depois de tudo, sinto que não tenho mais o direito de me sentir confortável. Você tem, mas diferente de antes. Antes você se sentia confortável porque achava que tudo era automático, garantido. Agora pode se sentir confortável porque está aqui nas condições certas, com respeito mútuo. Com o tempo, ele relaxou. Voltamos a conversar durante as refeições. Ele me contava sobre o trabalho, histórias engraçadas de clientes, desafios com metas, a relação com colegas. Eu contava sobre as lojas, sobre fornecedores difíceis, sobre planos de expansão. Era diferente. Antes, quando ele trabalhava para mim, as conversas eram superficiais. Agora éramos 2 profissionais compartilhando experiências de igual para igual. Uma noite, 1 mês depois dele voltar, ele chegou em casa com um envelope. Mãe, primeiro pagamento. Dentro tinha 5 notas de R$ 100. Rafael, você não precisava trazer em dinheiro. Podia ter transferido. Eu sei, mas queria entregar pessoalmente. Queria que você soubesse que estou levando isso a sério. Peguei o dinheiro e, na frente dele, coloquei num cofrinho que tinha na estante. Vou guardar tudo que você me pagar. Quando você for sair daqui para seu próprio lugar, vou devolver. Vai ser sua reserva de emergência. Mãe, não precisa... Não estou fazendo isso para te agradar. Estou fazendo porque é inteligente. Você precisa aprender a construir segurança financeira. E eu posso ajudar sem te dar tudo de mão beijada. Vi lágrimas nos olhos dele. Obrigado. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas sólida. Rafael foi promovido de novo. Gerente da loja agora, com salário de R$ 3.000. Comemorou comigo tomando uma cerveja barata que ele mesmo comprou. Mãe, é minha primeira promoção de verdade. Conquistada por mérito, não por ser filho da dona. Não sabia que ia ser tão gratificante. É porque é real. Você provou o seu valor. Começamos a fazer coisas juntos de novo. Nada extravagante. Cinema de terça-feira com meia entrada, caminhada no parque domingo de manhã, jantar em casa com receitas novas. Pequenas coisas que construíam conexão sem depender de dinheiro. Ele me apresentou a psicóloga dele. Ela pediu uma sessão comigo para entender melhor a dinâmica familiar. Foi esclarecedor. Dona Lúcia, o que você fez foi corajoso. Muitos pais não conseguem estabelecer limites com filhos adultos. O Rafael tinha uma dependência emocional e financeira profunda. Cortar foi doloroso, mas necessário. Eu fiz a coisa certa? Fez. E os resultados mostram isso.
O Rafael que conhecia há 4 meses era um homem quebrado, mas em reconstrução. O Rafael de hoje é alguém que se encontrou. Em junho, 8 meses depois de voltar para casa, Rafael me chamou para conversar. Mãe, encontrei um apartamento. Pequeno, 1 quarto e sala, num bairro simples. R$ 900 de aluguel. Com o que guardei esses meses, incluindo o que você devolveu do cofrinho, tenho para a calção e os primeiros meses. Acho que está na hora. Senti aperto no peito. Mas era aperto de orgulho, não de perda. Tem certeza? Está pronto? Estou. Preciso fazer isso. Preciso provar que consigo. Então vou te ajudar com a mudança. Não financeiramente, mas fisicamente. Vou carregar caixa com você. Ele riu. Combinado. A mudança foi num sábado de manhã. O apartamento era realmente simples. Sala pequena, cozinha americana, 1 quarto apertado, banheiro minúsculo. Mas estava limpo. Tinha luz natural. Ficava perto do trabalho dele. É perfeito, ele disse, olhando em volta com olhos brilhando. É seu, respondi. Conquistado com seu trabalho. Quando terminamos de organizar as poucas coisas que ele tinha, sentamos no chão da sala vazia. Mãe, posso dizer uma coisa? Claro. Obrigado por me deixar cair. Obrigado por não me salvar quando eu precisava aprender a me salvar sozinho. Obrigado por me amar o suficiente para me machucar quando era necessário. Segurei a mão dele. E obrigado você por ter aproveitado a queda. Por ter aprendido. Por ter se tornado o homem que sempre soube que você podia ser. A gente está bem? De verdade? Estamos. Diferente de antes, mas melhor. Mais honesto. Mais real. E a gente vai continuar próximos? Mesmo eu morando sozinho? Vamos. Mas agora como adultos independentes que escolhem estar na vida um do outro, não por obrigação ou dependência, mas por amor genuíno. Rafael me abraçou. Não era mais o abraço de um filho dependente buscando segurança. Era o abraço de um homem adulto agradecendo a mãe que o ensinou a voar, mesmo que isso significasse primeiro ensinar a cair. Saí de lá sabendo que tinha cumprido meu papel. Não tinha dado a ele tudo o que queria, mas tinha dado tudo o que precisava. Amor, limites, lições e a chance de se tornar alguém de quem pudesse se orgulhar. E quando olhei para trás antes de entrar no carro, vi meu filho na janela do apartamento minúsculo, acenando com um sorriso genuíno no rosto. Um homem de verdade. Finalmente. E isso valia mais que todos os apartamentos e carros importados do mundo.